Bem, queridos, nós vimos, semana passada eu falei que daria continuidade, terminaria os atributos de bondade de Deus e entraria na triunidade ou na trindade. Mas eu não vou fazer isso não, porque talvez seja um pouco extensivo aqui, fique extensivo o restante a partir do amor, do atributo de Deus, e vai ficar muito longo a live. Então eu vou terminar basicamente aqui o atributo de bondade. Semana que vem a gente entra na triunidade de Deus, na trindade especificamente. Bem, o que a gente está abordando? A gente está abordando que, vamos dizer assim, Deus tem as suas características, né? Deus tem as suas características. Deus é um Deus que é uma pessoa, né? Por exemplo, para conhecer você, eu quero saber se você é uma pessoa bacana, se você é misericordioso, se você é bondoso, se você é justo, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa que tem benignidade, é benigno, se é uma pessoa que tem bondade, né? Amabilidade, tudo isso aí, se é uma pessoa que tem domínio próprio, se é uma pessoa irada ou uma pessoa controlada, tudo isso, a gente, para ter uma relação com uma pessoa, a gente precisa conhecer as suas características, né? Então, Deus é assim, a gente precisa conhecer as características de Deus para conhecer Deus na sua essência, né? Aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele é, principalmente. E aí a gente tem um grande problema, porque nós não vamos conhecer o caráter de Deus, a personalidade de Deus, se a gente não prescrutar as Sagradas Escrituras. Graças a Paz, irmã Sheila, Cátia Jesus também. Tem assistindo pela Smart TV aí, né? Colocaram aí. Estou assistindo pela TV, isso aí, show de bola. Então, gente, não tem como a gente conhecer o Senhor a não ser, né, na revelação dele. Assim como nós. Toda máquina que o homem cria, ele cria essa máquina e manda um manual, né? O tipo de óleo que você usa, tudo específico ali. Muitas vezes a pessoa passa por cima, a máquina tem pouca durabilidade por isso, não tem manutenção, não usa as coisas certas. Assim é a nossa vida. Isso aqui é o manual do Criador, né? Tudo está aqui. O que Ele é, quem Ele é, o que Ele quer, o que aconteceu com a gente, por que somos assim. Então está tudo aqui, a gente precisa entender. E nós estamos trabalhando com a introdução da teologia sistemática de Millard J. Erickson. Millard J. Erickson. É um livro de introdução. Os alunos do CAL, eles já têm esse livro aqui. Eu faço esse vídeo aqui porque é uma maneira de fortalecer, impetrar, engessar, cristalizar o ensino que a gente tem aqui. A gente tem a aula, a gente tira as dúvidas e tudo mais, depois tem um vídeo que a pessoa possa ver várias vezes. Isso é legal, isso aí ajuda a colocar e firmar na nossa mente o que a gente está estudando, né? A repetição, ver várias vezes, o áudio, o vídeo, todos os sentidos utilizados no ensino, ajuda a gente cimentar, né? Enrijecer esse conhecimento na nossa mente. Quantas pessoas aí têm boa memória a curto prazo, ela aprende tudo rápido, mas daqui a 3 meses, se você perguntar uma coisa para ela, ela já não se lembra mais de nada, né? Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ser visto, revisto, ouvido, pegar todos os sentidos que você tem, rever, né? Utilizar. Então isso tudo ajuda a gente firmar o conhecimento de maneira bem efetiva. Então, falando disso, nós começamos a ver 2 tipos de atributos, né? Os atributos de grandeza e os atributos de bondade. Os atributos que Deus comunicou para a gente, ou melhor dizendo, o primeiro é que Ele não comunicou para a gente, e o atributo que Ele comunicou para a gente. Então, o atributo de grandeza, a gente vê que Deus tem aquelas características que os distinguem, a infinitude, né? A perfeição, a grandeza, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Jorge Luiz Ferreira, deixa para a gente fazer as perguntinhas no final, grava aí por favor,
pra gente, eu dou uns 10 minutinhos e a gente responde, tá bom? Pra gente seguir aqui, tá legal? Fica à vontade aí, marca aí, escreve no papelzinho, depois a gente tira as dúvidas aqui. Porque se você botar agora, vai subir e eu não vejo mais. Então, esses atributos, eles são divididos entre atributos de grandeza e atributos de bondade. E a gente viu os atributos de grandeza. Nós vimos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, infinito, todo-poderoso. E agora, eu vou pedir para vocês começarem comigo. A gente vai começar no atributo de amor. Valeu, Jorge? Nós vamos começar no atributo de amor. Só que eu vou dar uma passadinha aqui para não ficar embolando. Então nós já vimos os atributos de grandeza. Vai na nossa playlist aí no canal. Vai na nossa playlist. Lá tem uns 9, 10 vídeos de aula aí sobre teologia sistemática. O penúltimo vai falar dos atributos de grandeza. Tá ok? Amém. Então vamos lá. Capítulo 10 do livro do Millard J. Erickson, que são os atributos da bondade de Deus. São as suas qualidades morais: pureza moral, santidade, retidão, justiça, integridade, genuinidade, veracidade, fidelidade, amor, benevolência, graça, misericórdia, persistência. O amor e a justiça de Deus é um ponto de tensão que a gente vai trabalhar no final. Então nós já trabalhamos aqui a pureza moral, santidade, retidão, justiça, integridade, que subdivide-se em genuinidade, veracidade, fidelidade, está no último vídeo. E agora a gente vai ver o amor. Vamos trabalhar a questão do amor de Deus, que é um atributo até bem... tem causado esse atrito junto com o de justiça, que a gente tem falado tanto. Amor, o atributo de amor. Vamos começar com o atributo de amor. Quando pensamos nos atributos morais de Deus, talvez nos venha à mente, em primeiro lugar, o conjunto de atributos a que classificamos de amor. Muitos consideram um atributo básico a própria natureza ou definição de Deus. Quando a gente fala de Deus, a primeira coisa que a gente lembra é que Deus é amor, não é verdade? Mas a Bíblia está recheada falando da ira de Deus. Então a gente precisa... Tem ira? Deus tem ira? Ele não é uma pessoa? Eu não acabei de falar para você que ele tem uma personalidade? Se ele tem ira, só que a ira dele é justa e santa, né? Diferente da nossa. Então se Deus se ira e tem amor, como é que eu vou trabalhar essas duas vertentes? Então por isso que é necessário a gente conhecer os atributos de Deus. 1 João vai dizer o seguinte, no capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Beleza? Amém. Nós estamos falando de um amor geral, um amor específico aqui, porque às vezes a gente lê um texto e a gente não se preocupa com o contexto. Para quem está se falando, com quem está se falando... E a gente aplica diretamente à vida de qualquer pessoa irrestritamente. Aqui está falando diretamente quem? É João. João está falando, e nós conhecemos e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Então é alguém que já experimentou esse amor de Deus. Não é alguém que... O que é esse negócio que Deus amou? Né? Eu passei na rua, alguém me parou e falou assim, Jesus me ama. O que significa isso? Muita gente não sabe por que alguém... diz para ela que Jesus ama. Eu amo também ele, acho ele cara bacana pra caramba. Então é necessário a gente explicitar esse amor. As dimensões básicas do amor de Deus são a benevolência, a graça e a misericórdia. Vou repetir de novo, perdão. As dimensões básicas do amor de Deus são benevolência, graça e misericórdia. Vamos ver então primeiro a benevolência. A benevolência é a dimensão básica do amor de Deus. Com isso, queremos nos referir ao cuidado e bem-estar de todos a quem Deus ama. Isso não está restrito só ao Novo Testamento, mas também ao Antigo. Então, a benevolência de Deus é a dimensão básica do seu amor.
Com quem isso nós queremos nos referir ao cuidado e bem-estar de todos a quem Deus ama. E isso não só no Novo Testamento, mas no Antigo também. Se nós abrirmos aqui Deuteronômio, eu vou abrir rápido. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Deuteronômio 7, vai dizer assim no versículo 7 e 8. Deixa eu achar aqui, está ficando cada vez mais difícil. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, uma coisa que a gente observa aqui, que o amor de Deus não está restrito só ao Novo Testamento. A palavra do Senhor vai dizer lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor de Deus, ele não começa no Novo Testamento. Ele tem início desde toda a eternidade. Aí a nossa mente pira, não é verdade? Porque a gente está acostumado a ter sentimentos em momentos pontuais, enquanto Deus é imutável. E todo sempre ele tem o sentimento que não muda também. A palavra do Senhor diz que Deus não muda nesse aspecto. Deus é um Deus imutável. Às vezes nós vemos lá, quando Deus se ira ou Deus se arrependeu, são expressões para que nós venhamos a entender os sentimentos que Deus tem, que dá para comunicar, para mostrar para a gente o que Ele está sentindo. Ele usa um termo que a gente está acostumado. Esse dentro da figura de linguagem é antropopatia, o nomezinho abençoado, Antropopatia é Deus expressar, Deus se expressar com sentimentos humanos, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, assim como a antropomorfia, que Deus atribui a si mesmo características humanas sem tê-las. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar. Deus tem braço. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus tem olhos. Então ele se utiliza das características e sentimentos, no caso da antropopatia, humanos, para se comunicar conosco e para que a gente tenha um fiat do que Ele quer falar com a gente. E aí, meus queridos, nós começamos a ver que o amor de Deus não é limitado ao Novo Testamento. Esse é um atributo que é dele, é característica dele, faz parte da personalidade dele, da natureza dele. O amor de Deus é um interesse altruísta que Ele tem por nós, em nosso benefício. É o seu amor agape, é o amor sacrificial, altruísta. Em João 15:15, Jesus faz um contraste com um relacionamento entre o Senhor e seu servo, e um relacionamento amigo com amigo. É o segundo tipo de relacionamento que deve caracterizar o cristão e o seu Salvador. Então, hoje, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amigo. Ele disse para os discípulos lá em João 15:15, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque ele estava revelando tudo aquilo que tinha que ser revelado ali para eles, como um amigo conversa com outro amigo. E é assim que Deus quer se relacionar com a gente, através de Cristo Jesus, como um amigo. Mas isso não acontece, tem que ficar bem estabelecido isso não acontece sem a gente passar pela cruz, sem o arrependimento, sem a fé no sacrifício dele na cruz do Calvário, entender que ele ali estava me substituindo. Enquanto a gente achar que os judeus estavam matando Jesus por tadinho de Jesus, a gente nunca vai entender a morte de Cristo. A paz do Senhor, Severina Januário, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A gente nunca vai entender, sabe? Aquilo tudo que aconteceu na cruz foi Deus que determinou que viesse a acontecer. Amém? E por nos amar. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais na frente. O porquê disso tudo. Então, queridos, fica estabelecido que o nosso Deus é um Deus que nos ama.
é um Deus que deu o seu próprio Filho para morrer por nós, é um Deus que a partir do relacionamento que a gente tem com Ele, Ele quer nos tornar um amigo para a gente. Mas isso não tira a dimensão do senhorio dele na nossa vida. Em vários aspectos, a gente vai estar lendo. Por isso que é complicado eu pegar meu anzol e ficar lá na lagoa do Senhor, lá no mar, né, da Galileia, pescando o atributo que eu gosto dele. Ou pescando aquela parte que eu gosto das Escrituras. Você tem que ler as Escrituras como um todo. Jesus é bom, mas Jesus é um Deus... por exemplo, a gente diz Deus é amor, mas é fogo? Vocês já estão completando aí, consumidor, né? Então Deus é um Deus que o amor dele é justo, e a justiça dele é com amor. O amor dele é justo, e a justiça dele é com amor. Então uma coisa não elimina a outra, senão a gente vai ter um grupo que acha que Deus é um carrasco, né, que é alguém que veio para tirar todos os prazeres da sua vida, veio para impedir você de ser feliz. E o outro vai achar que Deus é um grande avô que permite todas as coisas, que Deus abençoa irrestritamente, que Deus não pede nada da gente, que a gente pode fazer à vontade, que Deus está tudo tranquilo. Não é verdade? Paz do Senhor, meu irmão Mariano. Seja bem-vindo, meu amado. Que alegria te ver aí. Graça e paz, meu amado. Muito bom mesmo. Bem, então, quando a gente começa a entender o Senhor, vir aqui nesse mar maravilhoso da sua palavra, e entender de maneira ampla os seus atributos, as características da sua natureza, nós vamos chegar mais perto de um relacionamento íntegro, sadio e um conhecimento mais profundo de Deus. É necessário a gente conhecer a Deus. Conhecer a Deus não pode ser uma ideia abstrata, nem somente uma ideia fundamentada em experiências. Isso é maravilhoso, glória a Deus, mas a gente precisa conhecer o Senhor naquilo que Ele se revelou também. Estão me conseguindo fazer explicar, meus queridos? Eu falo isso porque hoje a gente tem uma ênfase tão grande na experiência, e aí criamos um Deus, quase tinha um nome de um animal que... tinha um escritor que usava muito ele, eu esqueci o nome do animal aqui, é estranho. Mas a gente vê um mosaico de Deus, né? Um mosaico de Deus. Então, um Deus é carrasco, outro Deus vale tudo. Aí a gente vai lá para a teologia liberal dos liberais. Esse Deus não se relaciona com a gente. Ele deu corda ao mundo aí e deixou, como o deísmo aberto ensina, né? O deísmo aberto, pesquisa o deísmo aberto, você vai ver. Deísmo aberto diz o seguinte: Deus criou o mundo e deu corda. A gente não tem que ler mais esse livro. O livro que a gente vai ler é o universo, né? E as suas leis. Então... essa concepção de Deus cria um verdadeiro mosaico, porque a gente não quer ficar com a revelação. Em outros aspectos, pensamos a característica de Deus que mais nos... Ai, que bom! Por favor, gente, vou falar de novo, eu falei isso no outro vídeo, vou falar de novo com vocês. Deus não é um Deus de autoajuda. Ele até te ajuda, mas não é um Deus de autoajuda. Sabe, eu não posso pegar versículos isolados e ficar alimentando a minha alma com algo que muitas vezes Deus nos quis dizer. Eu dei um exemplo semana passada, daquele versículo assim: tudo posso naquele... Olha, todo mundo conhece esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai ver o contexto, e o contexto é: sem ser humilhado, sem ser honrado, sem passar por fartura, sem passar por privação. Estou aqui dando uma parafraseada, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso passar por luta, o Senhor vai estar comigo ali. Eu posso passar por vitória, o Senhor também vai estar comigo ali. Eu posso passar por qualquer circunstância, o Senhor vai estar comigo ali, porque tudo posso naquele que... Se Ele te fortalece, você pode passar por toda e qualquer situação, né? E esse versículo então é aplicado a quase como uma injeção de anabol, né? De anabolizante russo, para que o cara voe. Aí não, meu amigo, não é isso que está dizendo. A própria palavra não se contradiz, porque ela vai dizer que quando você está fraco, é aí que você
está forte. Porque é na fraqueza que a gente busca o Senhor. É na fraqueza que a gente depende dele. Amém? Isaías 40 vai falar isso. Os jovens correm, né? E se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, o Evangelho ele é totalmente contra a natureza humana. Todo o sistema que a sociedade vive, toda a logística que a gente cria, ela é fundamentada num bem-estar. Qual é a máxima americana? A máxima da americana é o quê? É buscar a felicidade. Todo mundo tem direito à felicidade, não é isso? Ornitorrino, é isso aí, Ana Vitória. Ornitorrinco, é isso mesmo, é um animal todo... É isso aí. E a gente muitas vezes cria um ornitorrinco espiritual, pensando várias características, misturando, fundamentando na experiência, e deixa de conhecer o Deus que é revelado na palavra dele. Gente, quantas mártires morreram, famílias inteiras foram queimadas, mulheres foram lançadas dentro de um touro de bronze, queimando por não negar Jesus, sabe? Homens para escrever essas sagradas escrituras aqui, homens para escrever, para deixar as sagradas escrituras aqui para a gente, perderam sua vida, né? Entregaram sua vida. Então, a gente pega essa palavra aqui, coloca ela na prateleira, né? E fica buscando conhecer Deus somente pelas experiências. As experiências têm que ratificar o Deus da Bíblia. Eu não vou criar um ornitorrinco. Eu não vou. As minhas experiências têm que coadunar com o Deus da Bíblia. Então, isso dá trabalho. Não dá trabalho? Isso dá um trabalhinho. Porque nosso país é um país que não gosta muito da leitura, né? Infelizmente. Não é que não gosta também, é que não fomos ensinados. Não é essa cultura da leitura. Até indico aos pais aí, quando tiverem seus filhos, leva ele, vai no Norte Shopping, não leva só no brinquedo não, leva dentro daquelas livrarias que tem ali, começa a ver o que ele gosta de ler, mesmo que ele não goste de ler nada cristão ainda, nem tem interesse, vê lá alguma revista boa de criança, infantil que ele possa ler, e aí ele já vai se acostumar com a leitura. A gente tem que acostumar nossos filhos a lerem. Deixa eu pegar aqui. O Senhor cuida de nós, não por alguma necessidade, pois Ele é todo-poderoso, autossuficiente e não precisa de nós para realizar o que deseja, embora tenha escolhido agir por nosso intermédio. Então Deus, Ele cuida de nós não por uma necessidade que Ele tem. A gente viu isso semana passada. Né? Não tem nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de carência, ele não é bipolar, ele não tem um dia que está bem, outro dia está mal. Deus é constante, Deus é um Deus integral, né? Então, queridos, Ana Vitória, você está me ligando? Alguém me ligou aí, agora acaba tirando a imagem aí, tá bom? Ainda bem que eu botei baixinho. Então, queridos, Ele cuida de nós não por uma necessidade que Ele tenha, mas porque assim Ele decidiu. Ele não precisa de nada a nós. Nós vimos lá, semana passada, Atos 17, que a todos Ele dá vida, ar, dá tudo que precisa, e Ele não é servido por mãos humanas. Então, o que Deus precisa da gente? Nada. Ele decidiu se relacionar com a gente. Tem gente que diz, não, Deus, Ele tem uma necessidade, Ele é tão carente, que Ele descia lá para falar com o primeiro casal, não é verdade? E hoje Ele ainda continua carente. Gente, a Trindade é uma comunidade. A Trindade, elas são integrais. Elas não têm necessidade de nada. Ali é uma comunidade já criada, onde um está com o outro, 3 pessoas, um só Deus.
Nós estamos falando do amor, Perla. Estamos na parte do amor. Né? E aí nós estamos vendo a benevolência. Nós estamos na parte da benevolência. Vimos esta qualidade de autodoação, abnegação do amor divino ao enviar seu Filho para morrer por nós. E isso não foi motivado por algum amor anterior da nossa parte. O apóstolo João nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Primeira carta a João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10. Olha que coisa tremenda. Nós não amamos a Deus primeiro. Ele nos amou primeiro. Então não tem nada em nós, não há nada em nós que estimule esse amor a Deus. Pelo contrário, em nós só há coisa que estimularia a ira dele. Então o amor dele não é a partir do que somos, não é a partir do que fazemos. Ele decidiu nos amar. E a gente vê esse amor quando ele envia seu Filho como propiciação. Né? Essa palavra propiciação precisa ser muito bem entendida. Propiciação significa que Deus se tornou propício a nós. Por exemplo, todo e qualquer tipo de religião você tem que aplacar a ira desse Deus. Levando um trabalho, fazendo algumas coisas, pagando promessa, eu não sei, várias coisas você tem que aplacar a ira desse Deus. A propiciação diz o seguinte: como em nós não há nada que possa agradar esse Deus, como em nós não há nada que possa retribuir a Ele alguma coisa, não há nada em nós nisso. Nós estamos com as mãos atadas por causa do pecado. Aí Ele enviou o seu Filho, né? Ele mesmo veio a esse mundo, e providenciou o próprio sacrifício para aplacar a ira dele contra o nosso pecado. Olha que coisa. Qualquer outro deus, Moloque, Mamon, qualquer outro tipo de Deus, vai, se necessário, ter sacrifícios, né? Entregar sacrifícios para aplacar a sua ira. O nosso Deus enviou o seu próprio Filho, ou seja, o próprio Deus, nascido de Deus, né? Vem a esse mundo, morre, nos substitui na cruz, imputa nele todos os nossos pecados e coloca em nós a justiça dele. Então, Deus providenciou a sua própria oferta, né? O seu próprio sacrifício. Jesus é a consumação daqueles sacrifícios judaicos, cordeiro, bodes, todos aqueles sacrifícios que eram pedidos eram sombras do que Jesus, são as leis cerimoniais que se consumam em Jesus Cristo. E por isso que diz que ele é o nosso cordeiro perfeito. Que coisa maravilhosa. Então quer dizer, não tinha nada para dar para Deus, né? Por isso tem um texto em Romanos 8 que vai dizer o seguinte: Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele as demais coisas, né? Todas as coisas que vêm com Jesus, espirituais, a caminhada da gente com ele, aquilo que surge. Se ele, olha só, olha o princípio desse texto. Se ele nos deu Jesus graciosamente, que era o maior bem dele, ou era ele mesmo, veja bem, se ele não poupou isso, será que ele vai negar as demais coisas que realmente necessitamos? Por isso que vai dizer, não nos dará juntamente com ele, ou melhor, não nos dará graciosamente com ele as demais coisas. Então eu não tenho nada. Quando recebi a salvação, eu não tenho como fazer nada para receber o favor de Deus. Tudo é graça, é o que a gente vai ver posteriormente. A graça do Senhor, que eu darei ao Senhor por todas as suas beneficências, Salmo 106. Não tem nada que eu possa dar a ele. E a gente fica, mas é coisa do ser humano. O ser humano não gosta de pegar um ovo emprestado com o vizinho.
Parece aquilo é uma dívida que ele tem que pagar. Se ele pega um martelo, ele fica doido para devolvê-lo ao martelo e fazer um favor de contrapartida para não ficar devendo nada. Aí Deus vem e diz, não, a salvação é de graça. Você tem que crer no que Jesus fez por você na cruz. Aí, não vale, eu não tenho que fazer nada. Não, você não tem que fazer nada. Você só tem que crer. Por isso, quando perguntaram, João, qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo é o quê? Que crês no Filho dele. Essa é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Que crê no seu Filho. Porque quando a gente crê no Filho dele, a gente cumpre o sábado. Você lembra do sábado? Quando eu creio em Jesus Cristo, eu entro no descanso dele, diz Hebreus. O sábado dele. Assim como descansavam no sétimo dia, a gente descansa de nossas obras. Eles não descansavam das obras da semana, no sábado? Nós descansamos das nossas obras no sábado de Deus. Que sábado é esse? Nós descansamos das nossas tentativas de agradar a Deus para ser salvo. Eu me lembro que eu mesmo, antes de conhecer a palavra, antes de conhecer Jesus, eu falava assim, olha, no Natal eu não quero falar palavrão, no Natal eu não quero fazer algumas coisas, Natal é um dia santo, então não faz. Né? Assim, passava em frente a uma igreja, não, aqui tem que ter a reverência, né? Eu fazia lá, né? Tudo que era sagrado na minha cabeça, havia uma parada. Só que quando a gente conhece Deus, a gente entende que todos os lugares, todos os dias e todos os momentos, nós estamos na presença dele. E ele está em nós sentimos a presença dele. Né? A conscientização da existência de Deus, do chamado que ele nos tem, da sua palavra, está inerente a gente, não é mais algo extraterrestre, faz parte do nosso ser. E agora já não é mais religião, agora já não é faça e não faça, agora já não é mais só quando eu estou em frente a uma igreja, só quando é dia santo. Não, agora minha vida é separada para Deus. Isso significa ser santo, separado, kadosh no hebraico. Nós somos separados para Deus. Amém? Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Então o próprio Deus, e o único, providenciou o seu próprio sacrifício, que é o filho dele. Tem uma história que é a seguinte: o menino, ele veio em alta velocidade na estrada nos Estados Unidos, 180 milhas, imagina isso, é quase que um foguete. E aí ele foi parado pelo policial, foi levado para o tribunal. Chegou no tribunal, o pai dele, o juiz vai lá e pergunta, você correu? Ele correu. E ele vai falar o seguinte, cara, se você correu, você é culpado, o que a gente vai fazer? Ele vai falar o seguinte, olha, eu não vou deixar você preso, não vou deixar você passar 6 meses, mas você vai ter que pagar uma fiança, e a fiança é cara, você vai ter que pagar $10.000 para você ir embora. Ele falou, mas eu não tenho esse dinheiro, mas é isso daí. Pegou o martelo, bateu, né, decretando a infração dele e a pena. E aí esse mesmo juiz se levantou, tirou a toga, pendurou na cadeira, botou a mão no bolso, tirou $10.000 e pagou a fiança daquele menino. Sabe por quê? Porque ele era o pai do menino. Ele não poderia passar a mão na cabeça dele, né? Tipo dizendo, não, você está certo, está tudo certo, vai. E ao mesmo tempo havia amor nele. Então ele, como pai, veio e pagou o preço do erro do filho. Foi assim que Deus fez com a gente. Nós erramos, não tínhamos como pagar o preço, e ele veio a esse mundo, tirou, se destituiu da sua glória, se esvaziou da sua glória e pagou pela nossa iniquidade na cruz do Calvário. Amém? Todo o texto de Romanos 5, 6 a 10, desenvolve o mesmo tema, em especial o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo morreu por mim e por você, a gente ainda era pecador, a gente não queria saber de Deus, a gente não estava nem para Deus, e ele já tinha morrido por nós para abrir esse novo e vivo caminho.
através da morte na cruz do Calvário. E o versículo 10 vai dizer assim, do mesmo capítulo 5 de Romanos: nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então esse capítulo 6 de Romanos, esse capítulo 5, perdão, de Romanos, do 6 ao 10, é muito bonito. Vai estar falando justamente desse amor que ele derramou por nós. Esse amor divino não somente tomou a iniciativa de criar a base para a salvação, enviando Jesus Cristo, como também nos busca continuamente. As 3 parábolas de Jesus em Lucas 15 dão grande destaque a isso. Aqui mais uma vez eu vou falar de parábola com vocês. Então nós temos lá no capítulo 15 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, o pródigo, né? Então ali traz, ali é um símbolo, aquilo ali. Gente, desconectou aí? Se voltou, dá um troque aí. Divino, estava dizendo aqui, esse amor divino não somente tomou a iniciativa de criar a base para a salvação, enviando Jesus Cristo, como também nos busca continuamente. As 3 parábolas de Jesus em Lucas 15 dão grande destaque a isso, que é a parábola da ovelha, da dracma e do filho perdido, né? Filho pródigo. Então, o que a gente observa aqui é que Deus o tempo todo está em busca do perdido. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, filho pródigo. Então nós vamos estar entendendo que Deus está em busca dos seus filhos. Esse amor é maravilhoso. É um amor que busca o resgate. A benevolência de Deus, o cuidado e os sustentos reais dispensado àqueles a quem Ele ama, é vista em vários aspectos. Deus cuida até mesmo da criação subhumana e a sustenta. Jesus ensinou que o Pai alimenta os pássaros do ar e veste os lírios do campo. Isso é maravilhoso, né? Lá em Mateus 6 vai falar isso, que Deus alimenta os pássaros, veste os lírios do campo. Então são vidas subhumanas que Deus cuida, que Deus está preocupado. Então a gente começa ampliar o conceito de que Deus tem cuidado da sua criação. A gente já viu nos outros vídeos, acho que no 8º, a questão da imanência e a transcendência de Deus. Então Deus é imanente, Deus se envolve com a sua criação. Deus está nela, Deus inspira homens, dá sabedoria, conhecimento, e Ele não trabalha só com cristão. Isso a gente precisa, olha, que é a coisa mais difícil de entrar na nossa cabeça. Que Deus trabalha também com os não cristãos, pelo amor de Deus, a gente tem que entender isso. Quando Ciro, Deus usou como libertador de Judá, porque a Pérsia conquistou a Babilônia, quando ele usa Ciro, ele diz meu pastor e meu ungido, no sentido de que era um instrumento de Deus. Deus utiliza as pessoas, e em toda a história, até bíblica, nós vemos Deus utilizando. Amém? Então Deus está envolvido com a sua criação. É um conceito difícil da gente que está acostumado só com uma linha, aquela coisa bem limitada, conseguir ampliar. Isso é normal, tá? Leva tempo mesmo. Eu quando me converti também tive os ensinos muito complicados, limitados, e para mim foi muito difícil. Eu já contei aqui para os alunos de quarta-feira que eu entrei numa igreja, fui uma igreja presbiteriana, eu saí de uma outra igreja meio complicada, e graças a Deus me levou para a igreja presbiteriana, né? Então na época, eu entrei, o pastor estava pregando que eu tinha que dar glória a Deus em todas as situações. Me entrei em pânico, porque eu falei, peraí, como é que eu vou dar glória a Deus num problema? Como é que eu vou dar glória a Deus numa situação? Então isso levou tempo, eu estudando, esmiuçando, aprendendo o que significava isso. Porque eu vim numa igreja que dizia que eu era um abençoado de tal forma que nada de ruim podia acontecer, que eu tinha que viver uma vida de vitória o tempo todo e que não tinha luta. Né? Eu era recém-convertido, cimento fresco, né? Tudo entrou e foi ficando preso na minha cabeça. E para tirar aquilo ali? Só Deus.
Mariano escreveu ali. Oi, Rosemary, paz, minha irmã, que bom ter você aí. Manuel Mariano, Deus usa todos os fatores para realizar seus propósitos. Sim, sim. Deus não é como a gente que tem que rever os planos. Deus, antes de tomar uma decisão, Deus, antes de agir, ele já viu todas as possibilidades, né? Ele é tremendo. Então, queridos, entender que o nosso Deus é um Deus que, apesar dele ter todo o poder, dele ser soberano, ele diz no mundo, ele disse, no mundo você vai passar por tribulação. Eu quero ver um cristão que não passe por luta, gente. Olha todo mundo aí debaixo de luta. Cadê esse problema agora? Então não existe isso, todos nós vamos enfrentar os nossos temores, nossas sombras, nossas angústias, todos nós vamos passar por problemas. A diferença é que o justo passa por muita tribulação, mas o Senhor os livra de todas. E livrar não quer dizer que sempre vai dar tudo certo como eu quero, mas que tudo vai cooperar para o meu bem. Isso que tem que ficar bem estabelecido. Amém? Vamos lá, gente. Salmo 145, 16, vai dizer assim: abres a mão, e satisfazes os desejos de todos os viventes. Ou seja, um salmo que está dizendo aqui que Deus abre a mão, é um salmo de Davi, que abre a mão e abençoa todos os viventes. Então não é só eu. O pássaro para estar vivo, o verde para existir, então tudo isso aí é a graça de Deus, é a providência de Deus, tudo aquilo que Ele providenciou para que existisse, as leis e tudo mais. Apesar dele ser Senhor até das leis naturais. A benevolência de Deus em sua provisão e proteção estende-se também aos seus filhos humanos. Está lá Mateus 25, 30. Deixa eu abrir aqui Mateus. Está muito forçado aqui em cima de Mateus, a gente lê um pouquinho. Então a gente vê que Deus cuida dos seres subhumanos, né, os pássaros. Nós vamos ver aqui que Ele cuida também dos seres humanos, daqueles que são dele e daqueles que não são. Mateus 6, 25, vai dizer: por isso te digo, não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então ele se preocupa com os animais, ele se preocupa com os seres humanos, conosco, e nos convida aqui a pensar. Na verdade, o que Jesus faz aqui é nos levar a pensar. Ele diz assim: olha as aves dos céus que estão sendo alimentadas. Olha os lírios do campo que estão sendo bem vestidos. E a preocupação aqui dos discípulos era comida e vestimento. Então, olha a providência de Deus. Outro dia eu gravei um áudio, a gente tem um devocional todo dia no nosso canal, devocional Charles Spurgeon, e ele fala da experiência que ele teve quando ele foi pregar numa igreja, num pastor bem humilde lá, ele puxou uma oferta e deu uma oferta para ele, e ele estava precisando comprar uma nova jaqueta, né, um casaco. Londres é muito frio, e ali ele vai e consegue com aquela oferta comprar o casaco dele, a jaqueta dele. E ele falou que muitas das vezes a gente descobre como o Senhor está preocupado com a vestimenta dos seus servos. E eu já experimentei isso várias vezes, irmãos, de eu olhar assim para o meu guarda-roupa e falar assim: Senhor, eu estou sem calça, mas peraí, eu tenho que comprar também para os filhos, tenho que comprar, isso aí vou ter que deixar para trás. E daqui a pouco simplesmente alguém me ligar e falar: olha, eu comprei 2 calças novinhas, inclusive um amigo meu que estava chegando da Alemanha, ele comprou 2 calças para ele, mas comprou na correria e a calça ficou grande demais no cara, né? E aí a esposa dele, que era minha amiga também, me liga e diz: olha, essas 2 calças aqui não cabem nele, eu vou entregar a você.
Poxa, eu falei, meu Deus, como tu é bom, Senhor, tu se preocupa com isso, olha que eu só pensei ali, conversando com o meu guarda-roupa, né? Mas na verdade, quando a gente fala, Deus está ouvindo todas as coisas. É por isso que ele diz, entra no teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto te responderá. Deus conhece o nosso coração. Ainda a palavra não me veio à boca e todas elas já conhece. Esse Deus é maravilhoso, gente, sabe? Ele vai fazer isso sempre? Cada vez que minha cabeça parar para pensar, ele vai me dar uma calça? Não, gente. Mas Deus sabe o momento certo, as circunstâncias certas, conhece todo o diâmetro, conhece tudo. E aí no momento certo ele age. Às vezes em outro momento ele não vai agir, porque ele sabe que de maneira natural as coisas vão acontecer. Ele providenciou na sua imanência circunstâncias que vão corroborar para meu benefício. Então conhecer esse Deus é meio complicado, não é fácil. Eu só não posso limitá-lo. Eu só não posso colocar o meu Deus como isso e aquilo. Deus é amplo demais. Nós estamos vendo aqui, vimos a integridade dele, que era genuinidade, veracidade, fidelidade. Nós estamos vendo o amor dele, que é a benevolência. Então, tudo isso nos mostra um Deus tremendamente preocupado com a sua criação. Não só com seres humanos, com os animais, mas até também para para os seus filhos. Né? Eu já falei aqui da questão do cuidado dele com os discípulos, que também se aplica a nós. E não se limita só a isso, né? E também se aplica o cuidado de Deus com os não cristãos. Deus também se preocupa com eles. Deus também cuida. E Deus, muitas vezes, quer que a sua igreja, né? A sua igreja é o braço de Deus, é o corpo de Cristo, que nós também venhamos. Deus pode fazer, mas Deus muitas vezes quer que a sua igreja faça também. Aqui em Mateus 5,43... 5:43, 44, vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrares que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Amém? Então Deus está cuidando dentro da sua soberania do justo, dos injustos, dos animais. Esse é o nosso Deus. E se a gente limitar ele, é complicado. Às vezes eu falo, as pessoas falam, não, é porque as pessoas têm dificuldade às vezes de pensar em todas as aplicações. Quando alguém fala assim, dê o seu dízimo que Deus vai prosperar. Eu já estava ouvindo um cara falando, olha o que ele usou. Ele disse o seguinte: você sabe por que o povo judeu é abençoado? Aí eu parei para pensar, fiquei ouvindo. Ele está falando lá, na verdade, um rapaz falou comigo que é desse determinado local. Ele é ele era meu mecânico, às vezes ele mexeu uma vez na caixa de marcha de um carro meu. E ele disse: você sabe por que o povo de Israel era abençoado? Porque o povo de Israel, lá em Israel, o salário deles já sai na conta, já é descontado em conta, na folha. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei, cara, eu nunca nem prescrutei isso, nunca fiquei sabendo, nem sei, mas você tem certeza disso? Rapaz, eles são abençoados porque o dízimo deles, o dízimo deles já sai na folha. Eu falei, tá. Então o governo já 10% lá do judeu já vai direto. Se alguém tiver essa informação, até me fala aí, porque eu não tenho essa informação e espiritualmente e biblicamente não tem nada a ver. Mas vamos lá. A pessoa não para pensar, né? Aí ele, não, agora eu vou começar a botar a saída em conta. Eu falei, então tá beleza. Eu parei para pensar assim, cara, será que você não vê que o dízimo, a oferta, a contribuição é um privilégio, é um entendimento, é a consciência da necessidade, sabe, do nosso local de culto, porque a igreja somos nós precisamos de um local para nos reunirmos, a Bíblia diz para a gente congregar, estar junto, tudo mais, desenvolver o nosso ministério, amar uns aos outros, estar junto, tudo aquilo ali que a gente já sabe quando Paulo vai falar do corpo de Cristo, né? Então, eu olhei para a cara dele e fiquei olhando aquilo ali. Eu falei, gente, você não percebe que o Luciano Huck,
Ou botei Luciano Huck, pode até parecer que ele é judeu, vai achar que ele faz a mesma coisa. Mas vamos colocar outro aí, coloca o William Bonner, né, que ganhava 1.500.000 da Rede Globo, a Fátima Bernardes, que ganhava 500.000, isso tudo eu vi na revista, tá? E outros artistas com 300.000, 400.000, a maioria não cristãos, sem compromisso nenhum com Cristo e super ricos. Será que eles não entendem que a maioria das pessoas mais ricas desse mundo não dão dízimo? Aí eu paro para pensar, gente, preste atenção, o sol nasce sobre justos e injustos, o sol não veio só para o crente, o sol nasce sobre justos e injustos. Agora tá, beleza, Deus cuida de nós, que somos servos dele, e vou te dizer uma coisa, para você pagar e dormir. Às vezes, irmãos, a gente se converte e são os momentos mais difíceis da nossa vida, né? Porque dependendo da circunstância que você vivia, você deixa de fazer muitas coisas, você para de fazer coisas. Eu conheço um empresário que o cara ganhava muito dinheiro, mas quando ele se converteu, o meio que ele ganhava esse dinheiro, ele teve que parar. Irmãos, esse cara, o amor que ele recebeu no coração de Cristo, deu poder e força para ele largar o que ele fazia. Né? E aí são os frutos do Espírito. Alguém que se converte de verdade tem que dar fruto. Amém ou não amém? Porque eu não posso plantar uma bananeira lá em casa e ela não dá fruto. Tem que dar fruto, banana. E não dá outro fruto não, tem que ser banana. Então, fica assim estabelecido que a nossa contribuição, a nossa oferta na igreja é por conscientização, é por amor, é por expansão do reino, da obra de Deus, para que a gente venha ganhar pessoas para o reino de Deus, é conscientização das necessidades de estarmos juntos, mas não que seja o meio para eu me enriquecer. Esse não é o meio de você se enriquecer, por favor, sabe? E tanto estrago já foi feito na nossa sociedade por causa de pregações tão complicadas, sabe, pregações tristes, que defama o caminho de Cristo. Abre aí se você estiver em casa, e quem conhece já sabe que eu sempre falo esse texto. 2 Pedro 2,2, gente, muitos seguiriam a prática libertina dos falsos pastores, e por causa deles o caminho da verdade seria defamado. E não é assim também? Né? Então, eu fico triste, fico muito triste. Muito triste, muito triste. Meu coração, desde que eu me converti, eu já recebi até uma disciplina de Deus pela indignação que eu tinha. Hoje eu estou mais no espírito, um pouco, isso aí, bem mais. Mas parece que isso aí Deus me usa para martelar isso, martelar. Eu não consigo ver isso e ficar calado. Sabe, algumas pessoas falam, não, pastor, isso eu tenho que se concentrar dele. Não, gente, são pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que começam a ficar com raiva de Deus, porque Deus não fez aquilo que prometeu. São pessoas que falam de Jesus, ficam desesperadas. Fala de pastor, todo pastor ladrão. Não, todo pastor ladrão. Quer dizer, por causa de 6 que estão na tela da televisão, 6, 7, mais de 1.500 que lutam ali, paga. Consegue entender isso? Então, meu querido, nós temos sim contribuir, abençoar, se Deus quiser abençoar, abençoa, como Ele quiser. Às vezes não abençoar financeiramente, abençoar em outra área. Tudo isso tem dimensão bíblica, amém? Como eu sempre falo aí, a maldição de Deus foi embora, mas a bênção da obediência Deus continua fazendo. Se nós fizermos de coração, com prazer, com consciência, com amor, a lei de Deus agora se cumpre por amor, não mais por barganha, não mais por imposição, não, é por amor, por entendimento. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês quanto a isso. Me dá calor, entendeu? Me dá calor esse negócio. Só Deus na minha vida para tirar isso da minha cabeça, porque eu sei, eu estou tenho 25 anos de convertido, e estou 20 anos no ministério, estou há 20 anos no ministério. Gente, vocês não sabem, eu comecei a pregar em 99. Em 99 eu comecei a pregar. 2001 eu fui ordenado. Em 2001. Desde aquela época eu vejo o estrago que foi feito. Isso tudo. Sabe? E fico triste. Porque hoje em dia se fala da igreja, as pessoas, fechou.
Fechou. Não posso ir na igreja porque não, lá vão fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus do céu. De outro lado, nós que estamos procurando fazer as coisas de acordo com a palavra, somos prejudicados. Por quê? Porque muitas vezes tem muitos amigos meus que tiraram o gasofilácio, não pedem mais oferta e a igreja chegou a fechar, gente. Porque o cara ficava com medo de ser confundido. Então a gente tem que ter também um meio termo, porque se a gente parar de receber ofertas, se a gente parar de ter contribuições, a igreja, humanamente falando, ela fecha. Cada um vai congregar, vai para outra igreja e tal. Então a gente tem que ter sabedoria nesse negócio também. Então é muito difícil. Meu Deus do céu. Amém? Terminamos então benevolência. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aí já. Jesus. Não aparece para mim. Tá. Bem, gente, vamos ver agora a graça, tá? Vamos ver a graça. A graça é outro atributo que faz parte do amor multiforme de Deus. Ao lidar com o seu povo, ele não se baseia nos méritos, valor ou merecimento das pessoas, mas em suas necessidades. Ele lida conosco baseando-se em sua própria bondade e generosidade. Então, nós vamos ver que Deus trabalha com a graça. Saímos da benevolência, agora vamos entrar na graça. Que a graça de Deus, ela não está vendo mérito nenhum na gente, não tem mérito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há mérito nenhum. E outra coisa, a graça é diferente da benevolência que acabamos de ver. A benevolência no sentido de abnegação, de amor altruísta, né? Que acabamos de ver. Deus poderia amar de modo abnegado, tendo cuidado pelos outros e ainda insistir em que esse amor fosse merecido, exigido. Assim, cada pessoa fizesse alguma coisa boa para conquistar os favores já recebidos ou a receber. Ou seja, Deus poderia cobrar que cada um fizesse algo. Porque não é assim que as pessoas fazem, a maioria dos deuses não é assim. Faz isso para conquistar aquilo, faz isso aqui para você ter vitória ali. Não, Deus não lida assim com a gente. Deus lida com a gente com a graça. Mais uma vez, a implicação da graça é abrangente. Amém? A implicação da graça é abrangente. Não há mérito na gente nem antes, nem agora. Os nossos méritos são de Cristo em nós. Deus olha para a gente através do filtro de Jesus. Significa que eu vou viver minha vida de qualquer maneira? Não, isso é uma outra doutrina chamada antinomianismo, que é contra as normas, nomos, contra a lei. Isso foi uma doutrina terrível no princípio da igreja. Então, nós não cremos nisso. Por isso a palavra do Senhor vai dizer lá, viveremos no pecado. Nós que fomos libertos dele? Não. Apesar da lei nos condenar, apesar de estarmos mais debaixo da lei, recebemos um novo coração, uma nova natureza. A natureza que eu e você recebemos é a natureza de Deus. E essa natureza agora, ela vai lutar contra a natureza caída. Né? Se você alimenta a natureza que você ganhou de Deus, ela cresce, né? Ela vai ficar forte. Né? Andai no Espírito, jamais satisfarei os desejos da carne. Mas se você alimenta a natureza caída, ela acaba subjugando também a natureza nova que você ganhou. E aí você começa a fazer as obras da carne. Então, qual é? Obrigado, Johan. 1h e alguns minutos. Obrigado. Então, nossa aula aqui é de 8 às 10. Mas vamos procurar terminar cedo. Por isso que eu não quis dar a Trindade. Não ia dar. Por isso que a gente precisa entender justamente isso. Que Deus é um Deus que cuida de nós. Que não há méritos em nós. O mérito é de Cristo na nossa vida. E a gente precisa alimentar a nossa nova natureza, alimentar a nova natureza, para que a gente possa mortificar dia a dia a nossa carne, né? A nossa carne. A Liliana está falando aí para não me preocupar com o horário não, que está todo mundo de quarentena, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Onde eu parei aqui. A graça, porém, significa que Deus nos supre de favores imerecidos.
Ele não exige nada em troca. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Tudo que eu tenho é graça de Deus. Paulo fala isso, né? Sou o que sou pela graça de Deus. É dom de Deus. É capacitação de Deus. E quando a gente entende isso, isso se torna tão grandioso, irmãos. Entender a nossa pecaminosidade, quem nós somos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que é pecador. E mais a gente vê que a gente não merece nada. E aí a gente começa a entender a graça de Deus. Minha pergunta para você, então, você já entendeu a graça de Deus, não? Ou não? Você já entendeu a graça de Deus? Essa graça que é um favor que você não merece. Eu andei com um grupo que eles eram liberais, né? Eles eram liberais. E nesse processo, eles criticavam um pouco essa visão do favor imerecido. Eles queriam, de alguma forma, ter mérito nas conquistas deles. E eu ficava assim. Aí eu sentei uma vez com um deles para conversar. Pasmem vocês aí. Eu sentei uma vez para conversar com um deles. E ele falou assim, ele falou, cara, liberal, caras são da teologia liberal. Quem sabe teologia liberal aí, dá uma pesquisada. Quem não souber, dá uma pesquisada. Teologia liberal é o cara que não crê na palavra de Deus. Amém? Pega a Bíblia e faz um monte de salada. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa. O que ele disse? Ele falou assim, pô, um cara entrou aqui na igreja e a gente estava aqui e, poxa, o cara comprou um terreno para a gente. Eu falei, caraca, é um local bem valorizado. O cara comprou um terreno para a gente. Eu falei, pô, glória a Deus. Ele, cara, não, glória a Deus não, foi coincidência. Eu falei para ele, coincidência? Ele falou, coincidência, ele estava passando aqui, viu a igreja, entrou, gostou do que a gente estava com o coração já querendo ofertar, e ele falou que vai comprar o terreno. Eu falei, coincidência? Aí, explica essa coincidência. Ele falou assim, não, assim como Deus criou as leis naturais, ele criou a coincidência. A coincidência é algo criado por Deus. Então, a coincidência é uma das leis que estão aí, elas acontecem. Aí eu falei, tá, entendi. Poxa, eu não sabia disso. Olha. Então, gente, são coisas que, se você sair das escrituras, se cria N doutrinas. E a gente precisa ficar bem ali. O que está escrito aí, Jó? Eu olho para o meu passado, aí então isso fica muito claro. É isso mesmo, Jorge. A gente olha para o passado, o que a gente merece? Gente, irmãos, se Deus fosse nos dar o que a gente merece, nem eu estava sentado aqui, nem você aí vendo. Entendeu? É mensurável, como o Mariano está falando, é indescritível. Não tem como. Nem eu nem você merecíamos ela. Não merecemos, gente. Não merecemos, mas Ele decidiu nos alcançar com seu amor eterno, sabe? Esse amor maravilhoso é eterno. Eterno é algo que não tem início e não tem fim. Perpétuo tem início perpétuo tem início e não tem fim. O eterno não tem início e não tem fim. Esse é o Deus que nos amou com amor eterno. Sabe? É muito grande isso aí. Sabe? Vai passar e o amor dele continua por nós. O mundo vai passar e o amor dele continua por nós. É por isso que a gente não pode, em meio às crises, em meio aos problemas, em meio a essa calamidade que a gente está vivendo, achar que tudo se resume nisso aqui que a gente está vivendo agora, ou que você está vivendo na sua vida. Isso não se resume, não se limita. Não. Isso não é o retrato total. A imagem, o panorama é muito grande. Sabe, Deus, de uma hora para outra, Ele transforma qualquer situação para glorificar o nome dEle e honrar os seus filhos. Então, continuando aqui, meus amados. Continuando aqui. Às vezes, alguns questionam, com base na justiça de Deus, por que alguns recebem e outros não recebem essa graça. Mas o que surpreende mesmo, meus queridos, é que alguns ainda recebam. Essa é a pergunta. Não é porque uns recebem e outros não. É como ainda há capacidade, né? Como Deus ainda cria a possibilidade, melhor dizendo,
alguns de nós recebemos essa graça, a graça de conhecê-lo. Então fica bem estipulado a graça comum e a graça especial. A graça comum é a questão de Deus fazer o sol nascer sobre justos e injustos, como a gente viu há pouco. Né? A revelação natural, a gente olha para a natureza, a gente vê que Deus existe, porque nada não pode criar nada. Tudo que foi criado tem que ter sido criado por alguém, ainda que tenha sido anteriormente criado por uma pessoa, mas se a gente for até o final, a gente vai ver que teve um motor, né? O princípio de todas as coisas, e esse princípio de todas as coisas é Deus. Esse é o nosso argumento cosmológico, para quem lembra. Todo mundo lembra aí das nossas aulas passadas? O argumento cosmológico e o argumento antropológico. Todo mundo tem dentro de si a noção de certo e errado. Todo mundo tem essa noção. É a lei de Deus no nosso coração, embaçada e embotada pelo pecado. Ela difere em algumas nações, etnias, tribos, mas todo mundo tem. Então, se existe o certo e errado, quem colocou esse senso de certo e errado dentro da gente, essa moral? Se nós somos um ser moral, o ser que nos criou também tem que ser um ser moral, que entende certo e errado. E isso destrona o relativismo. É certo para você, é errado para mim. Não, existem absolutos. E quem colocou esses absolutos no nosso coração é Deus. Amém? E teremos mais dois argumentos, o teleológico, né, que a gente iria ver. Mas vamos continuar aqui para não fugir do assunto. Vamos ver agora o atributo. Eu passei rápido pela graça, mas vamos pular agora pela misericórdia. A misericórdia de Deus é a sua compaixão terna e amorosa por seu povo e seu coração afetuoso para com o necessitado. Se a graça vê os homens pecadores, culpados e condenados, a misericórdia os vê miseráveis e necessitados. O salmista disse: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, 13. Então, vamos voltar aqui, vou puxar para vocês, para mim aqui de novo. Nós estamos falando dos atributos de bondade de Deus. E desde o início eu estou dizendo para vocês que não podemos pescar um atributo preferido e fazer um corpo de doutrinas em cima dele. Eu tenho que ver as características de Deus no seu todo. Amém? No seu todo. Então Deus, que é de graça, ele vê a gente. Por que você recebe a graça? Porque você é pecador. Onde abundou o pecado, o que diz lá? Superabundou a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Amém? Então, aonde o pecado abunda, a graça superabunda. Então, a graça vê cada um de nós como pecadores que não têm como pagar o preço. Mas aí entra o favor imerecido de Deus, que é a graça. Porém, a misericórdia é Deus vendo a nossa miséria. Córdia, coração, miséria. Deus vê a miséria do nosso coração, né? E como um pai compassivo, ele se compadece de nós. Daí a sua compaixão. Coisa linda. Então Deus usa de graça com a gente, mas também tem compaixão de nós. Os atributos de misericórdia é visto na compaixão que Jesus sentia quando lhe viam pessoas que sofriam de enfermidades físicas. Se você tiver com a Bíblia aí, pode ir abrindo, Marcos 1,41, mas eu estou aqui escrito já o versículo. Marcos 1,41. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo, falando daquele leproso. Então, Deus mostra aqui a compaixão do Deus encarnado. Jesus era Deus encarnado. Mostra aqui a compaixão que ele sentiu. Ele viu a miséria daquela vida, aquela enfermidade ali, e ele então operou de maneira grandiosa. Outra maneira de ver também a miséria do povo, dele usar de misericórdia e compaixão, a condição espiritual deles também os comovia. Lá em Mateus 9,36 vai dizer: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas
como ovelhas que não têm pastor. Você imagina, né? Jesus olha para aquelas pessoas perdidas, não conheciam a palavra, estavam longe de Deus, os líderes só querendo tributos, farisaísmo, tanta coisa difícil. E Jesus olha para elas e se compadece. A compaixão de Jesus também se vê a respeito da ignorância das pessoas quanto à palavra. Em Marcos 6,34, ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sabe que, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vendo isso aqui hoje, eu estava preparando a aula, me identifiquei muito nisso, né? Eu tenho muita compaixão das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, sabe? Elas ficam como se tivessem perdidas, sabe? Então nós, como pastores, temos que levá-las aos pastos verdejantes da palavra de Deus. Nós temos que levá-las lá, não temos que trazê-las para nós, não temos que dizer que a nossa oração é ungida e poderosa, não temos que dizer que nós temos superpoderes, não temos. Somos os mais falhos de todos, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se sente pecador. Por isso que Paulo disse que era o principal dos pecadores, que Paulo tinha intimidade com Deus. E aí eu preciso levá-las aos pastos verdejantes da palavra de Deus, gente. Sabe? Já falei para vocês, é difícil de entender o Antigo Testamento. Fica no Novo, fica no Novo, fica no Novo. Vai fazendo incursões lá, caso algum versículo envie você para lá, algum texto. Faça pergunta, pesquise, mas conheça a palavra do Senhor. Sabe? Quando essa palavra aqui se tornar vida dentro de você, acabou, gente. Sabe? Cristo nasceu em você. Porque tem muita gente que nasceu de novo, teve um coração regenerado, se converteu em Jesus, mas os ensinamentos não chegam a elas. Não chegam. E aí elas criam um Cristo ornitorrinco. Né? Cria esse Cristo. Eu estou falando ornitorrinco, mas é porque a Ana botou ornitorrinco ali, né? É isso mesmo. Então, é difícil, cara. É muito difícil você olhar para as pessoas e elas olharem para você e dizer que a Bíblia tem 800 livros, sabe? E dizer que Deus vai te abençoar se der tudo. Eu me compadeço demais, eu me identifico muito com isso. Às vezes eu olho para essas igrejas lotadas, eu fico falando, gente, a gente tem que evangelizar eles, porque eles têm sinceridade, né? Eles têm zelo, muitos têm zelo, mas sem entendimento. Sabe o que Paulo falou sobre os judeus? Eles têm zelo, mas sem entendimento. Você vê a igreja lotada, gente com uma piedade, até oram e tem frequência na igreja, estão sempre envolvidos. Gente que tu vê que está apaixonado por Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus estereótipo, sabe? Um Jesus que criaram, um Jesus mercadológico. Isso me dá muita pena, gente. Parece que é a mesma coisa lá do tempo do início, meu Deus, início da igreja. Então, ele vendo essas pessoas, a ignorância delas, ele se compadeceu e ele as ensinou. Em Mateus 9, 35, 36, Mateus 9, 35, 36, combina essas duas ideias. Ele cura o povo e ensina as multidões. E outro atributo que a gente vai ver agora é o atributo de persistência. O atributo de persistência. Nós vemos o amor, a benevolência, nós vimos graça, nós vimos a misericórdia, e a gente, por último agora, antepenúltimo, que eu vou falar da tensão, amor e justiça. Vamos ver a persistência. A última dimensão do amor de Deus é a persistência. Lemos sobre a persistência nos Salmos 86, verso 15, e Romanos 2, 4. Salmos 86, 15 e Romanos 2, 4. Salmo 86, 15 diz o seguinte: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se
e grande em misericórdia e fidelidade. Olha só, tardio em irar-se, compassivo, bondoso, grande em misericórdia e fidelidade. É a persistência de Deus em nos amar. Deus persiste, Deus é paciente, Deus é longânimo. E Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Em todos esses versículos que acabamos de ler, vemos Deus tardando o julgamento e continuando a oferecer salvação e graça por longos períodos. A Bíblia tem algumas passagens que as pessoas dizem, cadê ele? Ele não volta, ele não disse que ia voltar. Você entende agora por quê? Você entende agora por quê que Deus não volta logo? Por que ele não resolve todo? Porque ele está tendo longanimidade, ele está tendo paciência, ele está perseverando. E a gente vai ver uns textos que corroboram essa tese. Ele tem graça, ele tem longanimidade. Olha o que está aqui, ó. Pedro foi alvo do perdão mesmo, perdão, estou errado aqui, perdão. A longanimidade de Deus é vista claramente, especialmente com Israel. Israel se rebela ou se rebelou contra o Senhor repetidas vezes, desejando voltar para o Egito, rejeitando a liderança de Moisés, levantando ídolos para adoração, caindo nas práticas dos povos vizinhos e casando-se com eles. Quantas vezes Deus usou de misericórdia com eles? Quantas vezes, gente? Olha a persistência de Deus. Olha a persistência de Deus de alcançar os seus eleitos. Pedro, em 3,20, mostra que o tempo de preparo da arca foi um tempo de paciência e oportunidade da parte de Deus. Quanto tempo Deus levou para construir a arca? Meu Deus do céu, é o tempo que ele estava dando para que as pessoas se arrependessem com a pregação de Noé. Noé estava pregando loucura. Olha, vai vir um dilúvio aí que vai destruir a terra toda, vai destruir tudo. Vocês vão morrer. E eles riam de Noé. Isso acontece hoje? Ele também afirma que o atraso na segunda vinda de Cristo tem por base a clemência de Deus. Ele não deseja que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que coisa linda! 2 Pedro, capítulo 3,9. Eu vou abrir com vocês aqui Pedro 3,20, o anterior, que é muito bacana esse versículo. Pedro 3,20. Pedro 3,20. Diz assim, ó. Deixa eu achar. Vou começar do 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Olha, enquanto se preparava a arca, estamos em 1 Pedro 3,20, enquanto se preparava a arca, era a paciência, a longanimidade de Deus, a persistência dele, que estava sendo, vamos dizer assim, impetrada ali. Deus está tendo paciência, Deus está tendo mansidão, Deus está sendo misericordioso, a arca está sendo feita, mas a palavra está sendo pregada, a convocação ao arrependimento está sendo dada. Que coisa tremenda, né? O ensino de Jesus quanto ao perdão a um ofensor arrependido mostra a persistência inflexível do amor que deve caracterizar o seguidor do Senhor. E Ele quer isso de mim e de você também. Tá? Essa persistência em amar o pecador, em amar o perdido.
A gente tem que persistir até o final. Não tem jeito. Até o final. Porque ele vai dizer o quê? Se alguém pecar contra ti e vier a ti pedindo perdão, você deve perdoar. Aí Pedro pergunta, perdoa quantas vezes? 7? Número redondinho da perfeição? Ele diz, não digo 7, mas 70 vezes 7 num dia só. Ou seja, ilimitadamente. Aí Pedro vai e diz, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Se Deus pede isso do ser humano, que somos nós, nascidos de novo, ele está, por inferência, manifestando e mostrando quem ele é, esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus de misericórdia, esse Deus de perseverança. A gente precisa conhecê-lo na sua integralidade. Pedro foi alvo do perdão, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, Jesus o perdoa, como já havia feito outras vezes em seus deslizes. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus vai lá e perdoa ele, e fala para ele, apacenta minhas ovelhas. Né? O amor e a justiça de Deus. Estamos chegando no fim, isso aqui é o ponto de tensão. Né? Vamos trabalhar um pouquinho isso. O amor e a justiça de Deus. Estudamos as várias características de Deus, sem esgotá-las, pois nosso curso tem como base a introdução da teologia sistemática. Gente, isso aqui é só uma introdução, isso aqui é fininho, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, fiquem aí que eu já volto. Espera aí. Ó, isso aqui é só uma introdução à teologia. Essa aqui é uma teologia intermediária. Essa aqui é uma introdução básica, essa aqui é uma intermediária. Nós teríamos a teologia de Bavinck, que são 4 volumes desse aqui. Então, por isso que estou dizendo para vocês, a gente está vendo só a introdução. Né? Isso aqui é o café da manhã. Só isso, tá bom? Por isso que a gente não está aprofundando tanto. Amém. Vamos lá. Aquilo ali é do N. Gruden, também um teólogo batista. Bem, voltando aqui. O amor e a justiça de Deus. Estudamos as várias características de Deus, sem esgotá-las, né? Porque eu falei agora, o nosso curso é uma introdução. Mas podemos presumir que Deus é um todo harmonioso. Portanto, não deveria haver nenhuma tensão entre esses atributos. Mas será que isso mesmo é o que acontece? Será que não existe uma tensão entre esses atributos? Existe. Existe a tensão entre a justiça de Deus e o amor dele. O ponto de possível tensão se destaca entre a relação de amor de Deus e sua justiça. Por um lado, a justiça parece severa, exigindo a morte dos que pecam. É um Deus feroz e rigoroso. Do outro lado, Deus é misericordioso, generoso, perdoador, longânimo. Os dois atributos não estariam em conflito? E aí, gente? Será que está em conflito? O que você acha? Deus é Deus de justiça, severo, pede a morte do pecador, mas ao mesmo tempo é um Deus de amor, longânimo, perdoador. E aí? Será que esses dois atributos estariam em conflito? Se entendermos que Deus é um ser integrado, e aí por isso a ênfase em ver Deus no todo. Se entendermos que Deus é um ser integrado e os atributos divinos são harmoniosos, definiremos um atributo de acordo com o outro. Desse todo, a justiça é uma justiça de amor. Desse modo, a justiça é uma justiça de amor. E o amor é um amor justo. Vou repetir aqui, não sei onde vocês pararam, tá? A ideia de que são conflitantes, melhor dizendo aqui, a justiça é uma justiça de amor e o amor, um amor justo. A ideia de que são conflitantes pode ter surgido com a definição isolada de cada atributo. Então eu pego um atributo de Deus, que é o amor, e fico, Deus ama todo mundo, Deus perdoa tudo. É assim que a Bíblia ensina, gente? Sinceramente, é assim que a palavra de Deus ensina? Não é.
Então, quando a pessoa fala na voz assim, Deus te ama, eu entendo o sentido que ela está dizendo, abrangentemente. Na cabeça de alguém que fala isso, Deus te ama, parece que tem um sentimento. Nós que temos o conhecimento um pouquinho mais da palavra, a gente sabe que Deus amou aquela pessoa porque foi na cruz do Calvário por ela. Nesse sentido, não é um amor falastrão, né? Tá parando toda hora, dita. Se tiver toda hora, pode ser a conexão daí também, tá bom? A velocidade. Então, se é um amor, parou por muito tempo aí, Pamela? Não. Parece que ficou quanto tempo aí parada? Pamela não, Regina. Então, gente, Deus não pode fazer isso. Qual foi a providência de Deus, então? O que Deus teve que fazer? O que Deus teve que fazer? Não podia perdoar como um falastrão. Como, tá perdoado, tá tudo humanidade. Todo mundo liberado aí. É assim que Deus quer perdoar? É assim? Isso seria injusto. Não tem como ser assim. A humanidade quebrou os padrões de Deus, a regra de Deus, tudo, quebrou tudo. É assim que ele tinha que perdoar? Não. E ele também não condenou. Quando ele diz ao homem que na hora que ele pecasse ele morreria, ele morreu espiritualmente. Mas da natureza pecaminosa que eu tenho. Vocês conseguem entender isso, gente? Da natureza pecaminosa que eu tenho. Quando eu entendo isso, eu ganho o presente da salvação. Então a justiça de Deus e o amor de Deus não pode se conflitar. Porque quando eu vou para a cruz, eu vejo a justiça de Deus e vejo o amor dele. E na nossa vida, o amor dele foi porque todos os nossos pecados foram sacrificados em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, se você pegar um atributo de Deus, isoladamente, e querer trabalhar, vai dar esse problema. Deus é amor ou é justiça? Como é que fica? Tem que integrar e entender a cruz, porque na cruz tem o amor e a justiça de Deus lá. Não há compreensão plena do amor, a não ser que se veja que ele inclui a justiça. Se o amor não incluísse a justiça, seria mero sentimentalismo. A justiça de Deus exige que a pena do pecado seja paga. O amor de Deus, porém, deseja que sejamos restaurados à comunhão com Ele. A oferta de Jesus Cristo, como oferta, a oferta de Jesus Cristo, a expiação dele pelo pecado, significa que tanto a justiça como o amor de Deus foram e são mantidos. Amém? Então, tanto o amor quanto a justiça de Deus estão na cruz do Calvário. E é nos oferecido graciosamente. Ah, mas aí está tudo certo, né? Agora é só me arrepender. Você acha que é fácil? Você olhar para aquela cruz genuinamente, se colocar lá, vendo Jesus como teu substituto, crendo nele, e depois ele abrir seus olhos e receber o Espírito Santo. Quando você recebe esse Espírito Santo, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Tudo novo se faz na sua vida. Tudo novo. Quer ver uma coisa? Romanos 5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Gente, você passa a amar o teu inimigo. Você passa a amar as pessoas. O amor de Deus. Não estou dizendo que você, na sua natureza ainda caída, que está coexistindo com o novo homem, tinha lá, como a gente já viu uma prática, né, entre os judeus, de pegar alguém que tinha matado e tudo mais, amarrar o morto, né, na cintura e mandar para o deserto. Então a pessoa ficava carregando um defunto. Né? Por isso que Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças ao Senhor Jesus Cristo. Porque assim como os vermes iam comendo o corpo, acabava pegando o corpo vivo. Então, a gente vê ali o amor de Deus na cruz do Calvário. Esse amor que foi entregue, foi a expiação na cruz do Calvário. Ele fez a expiação, ele pagou pelos nossos pecados lá. Eu queria muito que ficasse na sua cabeça que foi por você. Porque no momento que você entende que foi por você,
você entende o amor dele e a justiça. Não pensa que você foi perdoado de graça não, meu irmão. Você não foi perdoado de graça não. Ah, Deus me deu perdão. Nem no primeiro dia que você creu e foi justificado, nem hoje, nem amanhã. O teu perdão não foi de graça. É graça, mas não foi de graça. Porque Jesus foi lá e pagou o preço pelos seus pecados. Depois foi lá no mercado de escravos e te comprou com o sangue dele. Então você foi comprado por Jesus. Né? É graça, mas não foi de graça. Teve preço, um alto preço. Você lembra daquele louvor? Assim, ó. Eu sei que foi pago um alto preço para que... Como é que é? Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as cadeias pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. É isso, irmãos. Que amor maravilhoso, que Deus perfeito, que Deus uno, que Deus integral, que Deus harmonioso que nós temos. E eu queria deixar essa palavra para você. Queria que você meditasse, tá? Que você relesse. Quem tem um livro aqui do Millard J. Erickson, dê uma lidinha aí no capítulo 10. O capítulo 9 fala dos atributos de grandeza. O capítulo 10 fala do atributo de bondade. E semana que vem a gente vai entrar na Trindade. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Parece, gente, que o chat, está escrito aqui, the live chat is no longer live. Ou seja, não há mais, traduzindo aqui, não há mais memória aí. Parece que já bateu tudo aí. Eu vou ter que deletar alguma coisa ali para poder a gente falar um pouquinho. Eu vou desligar depois que eu orar e volto tentando limpar, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos por essa aula, te bendizemos, te declaramos justo, verdadeiro e amoroso. Obrigado porque o Senhor resolveu o problema do nosso pecado na cruz do Calvário. Não tem como, Pai querido, eu dizer que o teu amor, Pai querido, não é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque é um amor justo. E ele é justo e a justiça também é maravilhosa porque é uma justiça com amor. Abençoa meus irmãos, abençoa os colegas, abençoa todos, Senhor. Abençoa os irmãos que estão trabalhando nos hospitais, Pai querido, de serviço. Pai, em nome de Jesus, que tua misericórdia os alcance. Fala aos corações deles, Senhor, e derrama a paz. Amém, queridos? Eu vou ver se eu retorno daqui a pouquinho, e aí vocês façam pergunta aí. Eu vou tentar limpar aqui a memória aqui do aplicativo, tá?